Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Aline Quinto Psicanalista. Estamos numa série de vídeos de traumas de infância que podem causar ansiedade. E hoje nós vamos falar sobre abuso sexual na infância. Quando pensamos em abuso sexual, podemos dizer que inúmeras práticas foram agregadas a esse contexto com o passar do tempo. Se nós pensarmos nesse ato, nessa situação de abuso há 30, 40 ou mais anos atrás, era entendido como o estupro propriamente dito. Mas quando pensamos nessa situação hoje, ela é bastante abrangente. E o Ministério da Saúde tem uma definição para abuso sexual de criança e adolescente. Ele diz o seguinte, que abuso sexual é todo ato ou jogo sexual que parte por parte de um agente que esteja em estágio mais avançado ou de mais poder que a vítima e tem por finalidade estimulá-la sexualmente ou usá-la para obter prazer sexual. Essas práticas podem ser impostas ou por indução da vontade da criança ou do adolescente. Incluem atos que não existe contato físico, podem ser comentários, aquelas falas maldosas, até mesmo a exposição dos órgãos genitais, até os diferentes tipos de atos com o contato físico, com ou sem a penetração, o toque, o acariciar. E quando visa lucro ou benefício financeiro, aí então se caracteriza como exploração sexual. É muito sério, vai muito além do que o ato propriamente dito. Agora que você entendeu, de acordo com o Ministério da Saúde, o que é de fato um abuso, e ficou claro que não é simplesmente quando existe o ato sexual praticado, não. O assédio é tido como abuso, as carícias, os toques maldosos, tudo isso é caracterizado como abuso, sim, principalmente aí na infância e na adolescência. E quando fala de abuso, existem alguns complicadores, porque o abuso, ele é envolvido aí por uma atmosfera de silêncio, ele é um ato silencioso. E tudo isso dificulta, a solução do problema, tudo isso dificulta que seja dado um auxílio para a criança e para o adolescente de maneira rápida. Outro fator que complica muito é que hoje nós percebemos que o abuso ele acontece muito mais no contexto intrafamiliar, ou seja, naquele ambiente onde a vítima, de alguma forma, ela tem um vínculo, com esse abusador, que gasta tempo, conquistando a confiança não só da criança ou do adolescente, mas também da família. E isso gera outro problema, dificulta para a criança a exposição, ela contar aquilo que aconteceu. Quando uma criança ela é violentada, essa violência não se limita à questão física, não. Ela é abusada, ela é violentada na sua infância, na sua perspectiva de confiança, de segurança, de amor próprio. O mundo dela, literalmente, ele é abalado, Ela perde a segurança, ela perde a inocência, Tudo isso é roubado. E como se comporta uma criança que sofre abuso, um adolescente que sofre abuso? Como são as emoções? Primeiro, ela perde a autoconfiança e a confiança nas pessoas que estão ao seu redor. Ela se sente envergonhada, ela se sente confusa sobre a sua própria identidade. Ela sente raiva de si e de outras pessoas. Ela também pode sofrer com a culpa excessiva. Sente muito medo e tem dificuldades de confiar nas pessoas que se aproximam dela. Ela sente dor o tempo todo e essa dor não se limita a uma dor física, a dor na alma. Sente-se exausta e aí ela pode apresentar comportamentos introspectivos e solitários. Essa criança ela se anula, ela se exclui, ela se afasta de tudo ou de todos. Quando uma criança ou um adolescente não encontra espaço para verbalizar o abuso que ela sofreu, a violência que ela sofreu, inevitavelmente ela vai falar através de seus comportamentos, através de suas atitudes. Então é preciso ficar atento àquilo que é falado, não só com as palavras. E quais são as consequências, de uma violência tão séria na infância ou na adolescência? É óbvio que tem desdobramentos em todas as etapas, mas aqui diz respeito à infância e à adolescência.
Nós não podemos selar o destino de uma criança afirmando que toda criança que sofre abuso está destinada a sofrer traumas irreversíveis. Obviamente que existem marcas profundas na vítima, mas o grau desses impactos vai depender também de alguns fatores que vão além do abuso. Por exemplo, qual é a vulnerabilidade que essa vítima ela é exposta diariamente? Qual foi a repetição desse abuso? Por quanto tempo ele aconteceu? Que tipo de abuso que essa vítima aconteceu? E principalmente a rede de apoio com a qual essa criança e esse adolescente vai poder contar. Se esse apoio é imediato ou não, se o acolhimento aconteceu, se a proteção, porque não é difícil, né, dessas crianças aí não serem acreditadas às vezes na sua fala, tudo isso contribui para a gravidade. E cada um vai ressignificar, vai processar de forma muito singular, porque vai depender da sua estrutura. Porém, toda violência deixa marcas no psiquismo que geralmente vão comprometer o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente na sua subjetividade. A ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, comportamentos autodestrutivos ou sexualização precoce são alguns dos transtornos que podem surgir em adolescentes ou vítimas de abuso. O transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, por exemplo, que causa aí um sofrimento intenso e afeta várias áreas da rotina, como relacionamento e trabalho, eles são desenvolvidos aí por cerca de 57% dessas vítimas. É muito sério. E o mais triste é que esse desdobramento não se limita à infância, ao comportamento da criança enquanto ainda infância, não. Essas consequências, elas se carregam, elas acompanham esse indivíduo, essa vítima, até a idade adulta. Na idade adulta, ela pode desenvolver alguns comportamentos que, na verdade, são sintomas dessa dor que foi internalizada quando sofrido o abuso. Nós precisamos lembrar que uma criança abusada, uma criança ela está em franco amadurecimento psíquico e desenvolvimento da sua personalidade. E como mecanismo de defesa, nessa fase acontece uma dissociação, como se ela dividisse a sua personalidade em duas. Uma personalidade vai recalcar, vai jogar esse sentimento, esse fato lá no inconsciente, e a outra parte ela vai levar a vida da maneira que der. E aí isso que foi recalcado, isso que foi exilado no inconsciente vai se manifestar inevitavelmente na idade adulta. Na idade adulta, ela pode apresentar sentimentos de menos-valia e inferioridade. Essa vítima, quando adulta, ela pode não sentir prazer nas suas relações sexuais. Ela pode desenvolver, sim, um conflito de identidade de gênero. Ela pode desenvolver aversão ao sexo. Infelizmente, ela também pode se tornar um abusador. Ela pode desencadear algum vício, álcool, drogas, né, pornografia, compulsão alimentar. Não é difícil nós vermos aí mulheres que, quando abusadas na sua infância, na adolescência, elas se sentem tão culpadas pelo abuso sofrido que essas mulheres elas perdem a autoestima, elas resolvem ganhar peso, se descuidar como forma de inibir, né, que elas sejam vistas, que elas sejam notadas e que de alguma forma elas voltem a sofrer abuso. Os traumas são inúmeros. Não é difícil também ouvirmos casos onde, quando adulto, né, quando essa pessoa começa a ir a tratar, quando ela começa a elaborar situações onde a vítima ela relata com muita dor e com muito sofrimento que no momento do abuso, depois de um tempo, ela sentiu prazer. E o que acontece? Porque quando nós ouvimos relatos assim, é muito fácil, né, julgar o outro, sem entender o que de fato acontece. Na verdade, essa criança ela desenvolveu um mecanismo de defesa e como forma de menos sofrimento, ela acaba se identificando com o abusador como forma de se proteger dessa dor. Nós precisamos lembrar que trauma é toda dor que o indivíduo não consegue lidar com ela. É toda dor que o indivíduo não consegue suportar. E se tratando especialmente do abuso sexual, que viola aí tantas esferas da vida, né, do ser humano, da vida de uma criança, da vida de um adolescente, de um ser que está em franco crescimento e formação, é muito difícil suportar esse trauma. É muito difícil viver naturalmente, viver tranquilamente com essa dor. É impossível. Então, ela vai criar mecanismos para que ela possa seguir a vida, né, de uma forma menos dolorosa, de uma forma menos sofrida.
mas é fato que para todos esses males existem sim tratamentos, existe assim processos, né, na parte terapêutica, até mesmo se for necessário a questão de medicamentos que podem ajudar esse indivíduo a superar essas situações. Não dá para tirar essa fase da vida, não dá para dizer que não aconteceu. O mais importante nesse processo de superação, o mais importante nesse processo de viver a vida com qualidade de vida apesar dessa situação, é a apropriação. E isso pode ser extremamente doloroso. Isso pode ser extremamente sofrido para a pessoa que precisa lidar com essa situação. Mas é justamente essa apropriação, é justamente essa aceitação que vai viabilizar aí uma maneira de lidar com essa dor, de forma que ela já não mais fira tanto, né? De forma que ela já não mais venha paralisar a vida dessa pessoa. Nós precisamos dar especial atenção àquilo que cerca a vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Porque, como foi falado no começo desse vídeo, uma característica dos abusos hoje é que eles são vivenciados no contexto intrafamiliar, no contexto de afetos, no contexto de pessoas confiáveis, né, que ganham a confiança da família, ganham a confiança dessa criança, porque isso favorece a ação desse abusador. Então, todo cuidado é pouco, mas acontecendo, nós não podemos esquecer de que existe sim tratamentos eficazes para que essa pessoa consiga superar, viver a vida de uma maneira saudável e talvez, né, apesar da dor, quando essa dor cicatrizada, quando essa dor curada, essa pessoa possa se tornar aí canal de cura para outras vidas, possa usar aquilo que um dia foi ferramenta de ferir, ela possa usar isso a favor de ajudar outras pessoas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, né? Te convido a assistir os outros 2 anteriores que falam sobre outros traumas que também potencializam aí o desencadeamento de um estado de ansiedade na idade adulta. E compartilhe, não deixe de seguir o canal, não deixe de curtir esse vídeo, comentar. Se ficou alguma dúvida, se você tem algum questionamento, deixe o seu comentário aqui que nós estaremos respondendo. E compartilhe, dissemina a informação, que é essencial para que outras vidas sejam tão abençoadas quanto a sua. Obrigada por assistir e até a próxima.